Fala, fiel, bora atualizar as últimas do Corinthians, porque tem polêmica envolvendo o nome do Yuri Alberto, situação de dívida, bastidores pegando fogo. E claro, uma movimentação forte do empresário do atacante tentando arrumar um novo destino para ele. Será que vai rolar essa saída? Além disso, tem novidade no caso Matias Rojas e um problemão sério relacionado ao cambismo na Neoquímica Arena? Então chega mais porque tem muita coisa pra gente falar hoje. E vamos começar com essa novela chamada Yuri Alberto. Todo mundo sabe que ele tem o desejo de jogar na Europa, já manifestou isso algumas vezes, e o mercado europeu já mostrou interesse no atacante. Só que dessa vez quem está forçando uma saída é o empresário dele, André Curi. E vamos deixar uma coisa clara, isso faz parte do jogo. O papel de um agente é buscar oportunidades para seus jogadores. E no caso, ainda há valores devidos pelo Corinthians ao empresário. Então é óbvio que ele tem interesse em concretizar uma venda. O Corinthians deve mais de 30 milhões de reais em negociações de atletas dívidas que vêm tanto de gestões passadas quanto da atual diretoria. E aí vem a questão, vale a pena vender Yuri Alberto agora? O André Curi revelou que chegou com uma proposta na casa dos 180 milhões de reais por ele, o que segundo ele pagaria a dívida do clube e ainda sobraria um bom dinheiro. O clube que teria feito essa oferta seria o Wolverhampton, mas o atacante já despertou interesse do West Ham Nottingham Forest e até do Betis da Espanha. Agora a questão é que o tempo passa e os jogadores mudam de patamar no mercado. Com 24 anos, o Yuri já não é mais aquele jovem que poderia ser comprado por um clube de ponta da Europa, como o Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique ou PSG. Mas isso não significa que ele não tenha mercado. Pelo contrário, ele pode muito bem jogar em times intermediários da Premier League e da La Liga e até buscar um protagonismo em clubes que brigam por competições europeias. Só que tem um ponto importante nessa história toda: o Corinthians só tem 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Ou seja, se o clube vender o atacante por 180 milhões de reais, o que realmente fica nos cofres alvinegros, é a metade disso. E aí fica a pergunta, 90 milhões de reais resolvem os problemas financeiros do clube? E principalmente dá para substituir o Yuri com um jogador do mesmo nível por esse valor? Porque goste ou não, ele é um atacante que faz gols, se entrega em campo e raramente se machuca. Além disso, o Corinthians não é obrigado a vender o jogador. O clube tem contrato até 2027 e manda nos direitos federativos do Yuri. Se decidir que não quer negociar, agora ele continua jogando e ponto final. E vale lembrar que ele já passou por momentos de incerteza no clube. No ano passado, por exemplo, ele chegou a pedir para sair quando estava em uma fase ruim e recebeu proposta do Southampton. Mas o Corinthians segurou, ele deu a volta por cima e hoje está prestes a se tornar o maior artilheiro do clube no século. São 6 gols para bater essa marca histórica e ele ainda pode conquistar um título em breve para cravar de vez seu nome na história do clube. E por falar em títulos, o Corinthians tem sim chances de conquistar algo grande nesta temporada. O Flamengo é o favorito, com certeza. Mas tirando o time carioca, dá pra dizer que o Timão está no bolo, junto com Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Internacional e Cruzeiro. A briga está aberta e qualquer um pode levar uma taça. E um título valorizaria ainda mais o Yuri, talvez até colocando ele na seleção brasileira, onde ele já esteve na pré-lista de Dorival Júnior. Dessa vez a opção foi pelo João Pedro do Brighton, que está fazendo uma grande temporada na Premier League, mas o fato é que Yuri tem nível para estar entre os selecionáveis. Agora, mudando de assunto, vamos falar do caso Matias Rojas. E esse imbróglio financeiro ainda pode custar muito caro ao Corinthians? O jogador paraguaio que veio para ser o camisa 10 do Timão conseguiu a rescisão unilateral de contrato por falta de pagamento e acionou a FIFA. Agora o clube pode ser condenado a pagar 40 milhões de reais ao atleta. E aí fica a lição, se você não tem dinheiro para honrar um acordo, não faz o acordo. Porque além de perder um jogador que poderia ter sido útil, ainda pode ter um rombo financeiro gigantesco. O julgamento no Tribunal Arbitral do Esporte está marcado para o dia 29 de abril, mas a decisão final ainda deve demorar alguns meses para sair. E o cenário não é nada positivo para o Corinthians. Mesmo que a dívida seja reduzida,
É um dinheiro que poderia ser usado de outra forma dentro do clube. Uma situação que poderia ter sido evitada com um pouco mais de planejamento. E para fechar uma situação revoltante envolvendo cambistas na Neoquímica Arena, o torcedor fiel que paga mensalidade no programa de sócio-torcedor está tendo dificuldades para comprar ingressos. E aí vem a denúncia como é possível que ingressos que ainda nem foram disponibilizados oficialmente já estejam nas mãos de cambistas por preços abusivos. O GE fez uma apuração mostrando que há um esquema dentro do clube que facilita esse desvio de ingressos. Há conselheiros e membros da diretoria envolvidos nisso, permitindo que os cambistas tenham acesso antecipado às entradas. E aí fica o questionamento como resolver isso. O Corinthians divulgou uma nota oficial dizendo que está combatendo o cambismo, mas na prática parece mais uma defesa institucional do que uma ação real contra esse problema. Uma das soluções apontadas é a implementação do reconhecimento facial para controle de acesso ao estádio, algo que por lei todos os clubes terão que adotar até meados de 2025. Isso pode ajudar a coibir não só o cambismo, mas também atos de violência dentro dos estádios, já que será possível identificar exatamente quem está presente no jogo. Mas, além disso, o clube precisa investigar, punir os responsáveis e garantir que o torcedor que faz o esforço de pagar mensalidade tenha prioridade real para acompanhar os jogos do time. E por hoje é isso, fiel. O que vocês acham dessa história do Yuri Alberto? O Corinthians deveria vender agora ou segurar até ele se valorizar ainda mais? E esse problema dos cambistas, como resolver? Deixa aí nos comentários e bora debater. Beleza? Fiel! Agora vamos continuar porque ainda tem muita coisa para a gente falar sobre o Timão e algumas novidades que podem mexer com o futuro do clube. Se liga nisso! O assunto que está pegando fogo nos bastidores é a possível contratação de Paul Pogba. Sim, ele mesmo. O meio-campista francês campeão do mundo em 2018 ainda não definiu seu futuro e a empresária dele, Rafaela Pimenta, resolveu quebrar o silêncio sobre o assunto. Em entrevista recente, ela confirmou que o jogador está mantendo a forma com preparadores físicos e nutricionistas particulares, recusou propostas do Inter Miami e de clubes da Grécia e deu aquela resposta enigmática quando perguntada sobre o Corinthians. Ela soltou um "não vou falar nada agora para não gerar repercussão, mas espera lá". Se não há nada acontecendo, por que essa preocupação com repercussão? Isso deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Ainda mais porque ela revelou que passou o ano novo junto com Memphis Depay, que está muito feliz no Corinthians e que conversaram bastante sobre o clube. Agora vamos ligar os pontos. Primeiro, o Corinthians e sua patrocinadora já deram vários indícios de que existe algo acontecendo. Não dá para ignorar o fato de que a patrocinadora master do clube fez um post enigmático no fim do ano com o mascote da França na árvore de Natal e uma referência à Torre Eiffel. Não faz sentido um movimento desse sem ter algo nos bastidores. Segundo Pogba, ainda não fechou com nenhum clube, mesmo tendo ofertas. Será que ele está esperando algo específico? Terceiro, a gente precisa entender a lógica das contratações midiáticas. Muita gente pergunta por que o Corinthians não usa esse dinheiro para contratar 2 zagueiros, um lateral e um atacante regular. A resposta é simples. Quem está bancando essas negociações não é o Corinthians, e sim a patrocinadora. E a patrocinadora quer marketing. Jogadores de alto impacto como Pogba ou Roberto Firmino geram uma repercussão mundial para a marca coisa que jogadores comuns não conseguem entregar. Se Pogba vestir a camisa do Corinthians, a marca que estampa o uniforme vai ganhar uma visibilidade absurda. Isso faz parte do jogo. Claro que ainda não há nada concreto, mas os sinais estão aí. Agora, mudando de assunto, vamos falar de outro movimento importante no mercado, a possível venda de Igor Coronado. O meia tem sondagens de clubes árabes e pode ser negociado nos próximos dias. Isso abriria uma vaga no meio-campo do Corinthians, o que pode ser mais um indício de que a diretoria está preparando o terreno para uma grande contratação. E por falar em reforços, vamos trazer um pouco de informação exclusiva sobre os valores da contratação de Fabrício Angileri. O lateral esquerdo argentino chegou ao clube com um contrato considerado acessível para os padrões do futebol brasileiro.
Ele recebe um salário de R$ 486 mil por mês, sendo 261 mil pela CLT e 225 mil referentes a direitos de imagem pagos em 10 parcelas ao longo do contrato. Além disso, ele recebeu um valor de luvas que totaliza cerca de R$ 1 milhão. Isso significa que, se esse valor fosse diluído ao longo do contrato, o custo mensal dele para o Corinthians ficaria na casa dos 586 mil reais. Para um jogador com a experiência dele vindo do futebol argentino e com passagem pelo Getafe da Espanha, esse valor é considerado um bom negócio. Ainda mais quando comparado a outras contratações que o clube já fez no passado, com jogadores que ganhavam muito mais e entregavam bem menos. E essa movimentação do Corinthians no mercado mostra que a diretoria está tentando equilibrar as contas enquanto busca manter um elenco competitivo. Não dá para negar que o clube ainda tem desafios financeiros enormes, mas algumas escolhas recentes indicam um pouco mais de planejamento. Agora, voltando a falar do desempenho em campo, o Timão tem uma temporada importante pela frente. Como já falamos, o Flamengo desponta como favorito nos principais torneios, mas o Corinthians está no bolo dos times que podem surpreender. Se conseguir encaixar o time e fortalecer alguns setores pontuais, tem tudo para brigar por títulos. Além disso, o desempenho de alguns jogadores pode ser determinante para definir o futuro do clube. Yuri Alberto, por exemplo, ainda pode se valorizar, mas caso tenha um grande ano e chegue à seleção brasileira. Se ele for negociado agora, o Corinthians pode perder a chance de faturar ainda mais lá na frente. E o grande desafio da diretoria será equilibrar essas decisões entre o financeiro e o esportivo. Segurar jogadores pode ser uma estratégia interessante para conquistar títulos e aumentar a valorização do elenco, mas ao mesmo tempo vender bem pode ajudar a resolver parte dos problemas financeiros do clube. No fim das contas, a torcida quer ver um Corinthians forte, competitivo e brigando pelos principais títulos. E para isso a diretoria precisa tomar as decisões certas nos próximos meses. Agora eu quero saber de vocês, fiel, o que acham dessa história do Pogba. Ele pode realmente pintar no Timão ou é só especulação? E o que fazer com Yuri Alberto? Vende agora ou segura até valorizar mais? Deixa aí nos comentários e vamos debater. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Uma movimentação financeira que já está dando o que falar no universo corporativo e esportivo. O vídeo que circula nas redes sociais mostra Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do Brasil, realizando um Pix milionário para quitar a dívida do estádio do Corinthians. O empresário suíço-brasileiro, conhecido por sua atuação no setor de investimentos e por ser cofundador da Ambev, foi responsável por um dos maiores aportes financeiros da história recente do futebol brasileiro. Mas o que levou Lemann a tomar essa decisão tão surpreendente? A pergunta já está gerando especulações. No vídeo, que rapidamente viralizou, é possível ver uma transação de alto valor sendo realizada para saldar a pendência que o Corinthians carrega em relação ao financiamento da Arena, seu estádio. O montante, considerado uma das maiores movimentações do ano no mercado esportivo, não só está mexendo com o cenário financeiro do futebol, mas também com os bastidores das grandes corporações. Fontes próximas ao empresário garantem que esse pagamento é apenas a ponta do iceberg de um interesse maior de Lemann no futebol brasileiro. Mas o que estaria por trás dessa estratégia? Lemann, que acumula uma fortuna estimada em 22,8 bilhões de reais, tem demonstrado ao longo de sua trajetória uma habilidade única de transformar investimentos em lucros astronômicos. Agora, com esse Pix bilionário, ele pode estar apostando em uma aliança estratégica com o futebol, um mercado que ele ainda não havia explorado de forma tão contundente. Além disso, essa movimentação ocorre em um momento delicado para o Corinthians, que enfrentava sérias dificuldades financeiras, especialmente após a crise enfrentada pelas lojas americanas, empresa de sua gestão. Porém, o que mais tem intrigado é o fato de que o pagamento realizado por Lemann foi feito sem qualquer aviso prévio ou envolvimento de outros investidores conhecidos do cenário. Isso levanta a possibilidade de que o empresário tenha planos mais amplos para o clube paulista. Talvez até mesmo para se envolver de forma mais direta na administração do time.
Mas o que seria essa conexão de Lehmann com o Corinthians? Estaria ele prestes a entrar para o universo do futebol? Ou seria esse um movimento apenas para garantir sua estabilidade financeira? As próximas semanas prometem ser repletas de novos desdobramentos. O impacto dessa ação de Lehmann pode não se restringir apenas ao Corinthians, mas também à forma como grandes empresários podem se envolver no futebol nacional. Enquanto isso, fãs e investidores aguardam ansiosamente por mais notícias sobre esse movimento ousado e inesperado do empresário. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!